nome é Joana, eu sou professora do Departamento de Educação aqui na Universidade Federal de Viçosa. Meu nome é Flávio Américo Tonetti, sou professor do Departamento de Educação da Universidade Federal de Viçosa. Bom, nós não temos uma prioridade, nós temos várias prioridades. Nós temos a carreira docente, e aí em carreira docente inclui-se salário, nós temos condição de trabalho, nós temos uma condição que envolve a situação do aluno fora da escola, que é trabalho para a sua família e com isso ele não precisar de trabalhar, né, junto com a escola, porque o trabalho compete com a escola. Toda vez que a gente tem um aluno trabalhador, a escola fica prejudicada. Tem uma frase famosa do Gramsci que ele fala que quando a escola vai à fábrica, um dos dois fica prejudicado, um dos dois não é bem feito. O que é isso? É quando o aluno trabalhador precisa de estudar e trabalhar ao mesmo tempo, uma dessas duas coisas não vai sair bem feita, quando não as duas, né? Então é um conjunto de fatores, nós não podemos falar de uma coisa só, nós temos que pensar a escola como um todo. E evidentemente que temos que pensar materiais, né, currículo, sempre é bom, né, a gente discutir essas coisas, são fatores que se complementam. Bom, o primeiro desafio é de entender qual é o papel da educação na transformação social. Então, para além de apresentar uma educação com o objetivo de repor conteúdos de uma cultura, é importante que a gestão pública entenda o que ela pretende com a educação para a transformação da realidade. E nesse sentido, nós temos, do ponto de vista da educação pública de massa, poucas ações voltadas de fato para a transformação social e que considerem, dentro desses objetivos, o desafio, por exemplo, da sustentabilidade, da inclusão de minorias desfavorecidas e do acesso à educação, ao conhecimento e à tecnologia. As duas coisas são problemáticas. Faltar dinheiro é ruim e jogar dinheiro fora também é ruim. Então nós precisamos aprender a gastar o dinheiro. E quando eu falo nós, é todo mundo, nós, professores, técnicos, gestores, né? Desde eu não saber administrar meu tempo, até aquele gestor que prioriza os interesses privados em detrimento da educação. Né? Então, é fundamental isso. Mas falta dinheiro também. Né? O recurso que a gente tem, principalmente a educação básica, ele não é suficiente. Né? O valor mínimo por aluno no Brasil, eu não vou arriscar dizer o valor, porque ele varia para o ensino médio, fundamental, noturno, rural, mas o valor médio ele é muito baixo, né? E ele não contempla as necessidades da escola. Então é muito comum a gente ver escola que, por exemplo, tem um laboratório de informática, mas não tem uma rede de energia elétrica que suporta aquele laboratório de informática. Isso não é só má gestão. Isso é também a falta de recursos, que em algumas escolas o diretor ele tem que escolher entre comprar papel e comprar, por exemplo, material didático, né, massinha, essas coisas. Né? Então, porque a merenda escolar não, a merenda vem um recurso exclusivo para a merenda. Mas a merenda escolar também é um problema, porque a gente não tem um valor que seja suficiente para o noturno, para o ensino fundamental e para o ensino médio. Né? Então, por exemplo, quando você vai falar de educação infantil, a maior parte das nossas escolas em Viçosa, mas isso é uma realidade que reflete a realidade brasileira, ela acontece em parceria com entidades religiosas, com ONGs. Então, as escolas de educação infantil em Viçosa, elas não são ofertadas exclusivamente pelo município. Quando você faz essa parceria, o parceiro ele vai dar conta de uma parte da estrutura, da merenda. Então, isso aí vai variar segundo a condição desse parceiro, que nem sempre é a melhor condição, na maioria das vezes não é. Então, esse recurso ele é fundamental e é muito importante que a gente tenha um aporte maior de recursos de educação básica. O Brasil não gasta nem o que precisa e nem o que ele poderia gastar. Né? Veja, a questão do recurso e da má gestão, ela pode ser amplamente debatida. Todos nós estamos convencidos de que é preciso ter recurso e é preciso ter boa gestão. De modo que o principal desafio me parece ser
aonde alocar esse recurso, de que forma alocar. Em geral, nós temos encontrado respostas para a questão da gestão e do recurso que voltam-se para a infraestrutura ou a gestão de recursos materiais, para a construção de prédios, para a compra de equipamentos tecnológicos. E isso me parece, do ponto de vista da aplicabilidade e da eficiência, às vezes um desvio de um entendimento, uma vez que esse recurso tecnológico contratado hoje se tornará obsoleto no ano seguinte. Nesse sentido, me parece que tanto a questão do recurso quanto a questão da gestão, elas devem ser voltadas para o recurso humano. Em vez de mais ou melhores ou super tecnológicos equipamentos e prédios, nós devemos olhar com muita atenção e muito cuidado para a valorização da educação como campo e para a valorização do profissional da educação como recurso humano essencial e necessário para que uma educação de qualidade se realize. Nunca. Isso não existe. É impossível a gente pensar uma sociedade moderna, justa, solidária, sem a gente pensar em educação. A educação não é a salvação da lavoura, mas sem a educação também nós não podemos pensar numa transformação social. Né? Por que eu digo que a educação não é a salvação da lavoura? Porque senão a gente cai naquele discurso, porque a educação vai resolver tudo. Não, a educação não resolve tudo porque nós temos questões sociais graves, nós temos uma desigualdade social, uma desigualdade de renda brutal. O Brasil é um dos países mais desiguais do mundo. Ele perde para muitos países do continente africano, então nós precisamos resolver um problema social que é imenso. Mas, sem passar pela educação, a gente não resolve essas questões, até porque o trabalhador, para ele ter uma inserção mais qualificada no mercado de trabalho, ele também precisa da escola. Para ele ter uma inserção mais qualificada na vida social, o que significa isso? Para ele poder discutir trabalho, para ele discutir política, para ele discutir problemas de saúde, ele tem que ter formação. Para ele entender a história do país, para poder discutir essas coisas todas, ele tem que estudar. Então a escola tem um papel fundamental, né? A escola tem um papel social que nem sempre, na maioria das vezes, infelizmente, não é, de se abrir para a comunidade, para que a comunidade que às vezes não tem acesso à cultura, tenha acesso a isso na escola, cultura, esporte, lazer, né? Então nós temos aí um passivo muito grande que, se não for resolvido frente à educação, nós não vamos adiante, não. Em tese, nós poderíamos dizer que sim, se nós não vivêssemos num mundo regido por recursos financeiros e pelo capital, seria possível nós afirmarmos que a educação sem recursos seria possível. Da mesma forma que uma medicina com menos recursos, ou uma engenharia com menos recursos, ou a atuação de economistas e advogados com menos recursos. Entretanto, ninguém diria para um advogado que deixasse de cobrar ou que cobrasse mais barato, nem a um médico que atendesse de graça. Entretanto, muitas vezes, na educação, o que eu percebo é uma ênfase em um discurso da vocação, que afasta a dimensão profissional da docência como papel, atividade essencial na construção da democracia moderna. Nesse sentido, uma vez que nossa sociedade reconhece através do dinheiro e premia através do dinheiro, então é natural pensarmos que não dá para valorizar um profissional se sua carreira não for bem estruturada e bem remunerada. E todos os discursos que nós vemos, em geral, de gestores que não têm uma formação ou uma experiência na área educativa, é a defesa de menor recurso para a educação, de que a educação gasta demais, ou de que a educação premia muito os seus profissionais. Vale a pena a gente, nesse sentido, comparar o prestígio e o status que o professor tem em relação a outras profissões, como as já citadas, do advogado, do médico ou do engenheiro. Então, nessa realidade na qual nós estamos,
não é possível pensar uma educação de qualidade sem maior investimento. Sobretudo, investimento no recurso humano, nos profissionais da educação. Nomeadamente os professores, mas também os coordenadores pedagógicos e os servidores, no caso do serviço público, que atuam como técnicos administrativos para que a educação aconteça.